partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E hoje, as primeiras páginas estão gravíssimas, com um acontecimento, uma revelação de caráter nacional. Eu vou mostrar as manchetes e depois a gente bate um papo rápido a respeito. Folha de São Paulo. PF investiga se empresa de resort fez pagamentos ao ministro Toffoli. Antes você viu a Folha aqui, o site da Folha. Relatório da PF sobre Toffoli mostra Vorcaro combinando pagamentos para a empresa do ministro. Estadão. Toffoli recebeu dinheiro de empresa que negociou com cunhado de dono do Master. Linha fina. PF pediu suspeição de ministro após achar conversas com o banqueiro. E o Valor tem essa questão do Toffoli mais abaixo, né? Tá aqui, ó, menorzinho, mas tem uma notícia chatíssima, que é crédito rural recua 13% em cenário de endividamento crescente dos produtores. O governo Lula tem um problema com os produtores rurais, né? com o agro, o negócio do agro. Ele gosta de pequenas propriedades rurais, tem a cabeça nos grandes negócios. É um tique do PT. Nos 7 primeiros meses do Plano Safra 2025-2026, desembolsos somaram 207,3 bi, 30 bi a menos que no mesmo período do ciclo anterior. Tem que fazer cortes, mas tem que ter critério, né, minha gente? Bom, a história do Toffoli. A Polícia Federal pegou o telefone do Vorcaro. Ele não tinha fornecido a senha. A polícia usou técnicas disponíveis, não tão simples no mercado, e conseguiu desvendar o telefone do Vorcaro. E deve ter encontrado muita coisa. Dentre as coisas que ele encontrou diálogos de Toffoli com o Vorcaro. Um desses diálogos, ou alguns desses diálogos, a gente não sabe, porque o que foi revelado é muito pouco, refere-se a recebimento de dinheiro. O dinheiro, segundo o ministro, e ele diz que isso está no imposto de renda, precisa verificar, segundo o ministro, refere-se àquele resort que ele tem com os irmãos. Está no nome dos irmãos, mas é dele, ou é dele também. Os irmãos têm uma vida mais modesta, menos gastos, o que faz concluir que a maior parte é do Toffoli. Então ele diz que o dinheiro provém disso. O que acontece? A Polícia Federal, entregou um relatório para o ministro-chefe, do ministro-presidente do STF,
ministro Fachin, pedindo que Toffoli fosse afastado desse processo, do qual ele é relator. É a figura principal, né? O cara é o executivo do processo. E o Toffoli, você sabe, tem tomado algumas decisões que podem fazer crer que ele, enfim, leva os fatos para um caminho de defesa do Master e do Vorcaro. E também a viagem dele para Lima, no Peru, para assistir um jogo do Palmeiras, num aviãozinho de um empresário junto com o principal advogado do Vorcaro. Ida e volta, o Palmeiras perdeu esse jogo. Ainda mais é pé frio. E aí, o que acontece? O ministro Toffoli deveria ter, em face das relações que ele tem com o banco, com o Vorcaro, com o advogado Vorcaro, se declarado suspeito. Não é suspeito, não tem nada a ver com crime. É uma pessoa, por exemplo, você é um juiz, você vai julgar sua mãe, eu estou exagerando. Você acha que você tem condições de fazer um julgamento da sua mãe, do seu irmão? Claro que as relações familiares e de amizade e de negócios, né, impedem, criam suspeição. A pessoa não pode ser juiz nesse caso, não tem a neutralidade suficiente para isso. Então tem uma instituição que prevê o afastamento. Ponto. Toffoli não está sendo acusado, pelo menos até agora, de nenhum crime. Ele recebeu dinheiro espúrio. Não é isso. Ele está sendo acusado de ser relator partícipe de um julgamento no qual ele não deveria estar, pelas relações óbvias que ele tem com os julgados. A Polícia Federal escreveu no relatório que ela mandou para o Fachin que ela solicita, ela pede, ela sugere que ele seja afastado do processo. Eu acho que ele tem que ser afastado também, se ele não se afastar. Eu acho que ele tem que ser. Mas não que ele tenha cometido crime. Não tem crime, pelo menos por enquanto, pelo menos ao que se sabe, porque não se sabe tudo, ninguém conhece direito o relatório da polícia. Foi entregue pelo próprio chefe da Polícia Federal, superintendente Andrei, para o Fachin. Então não se sabe exatamente o que tem. Pode até conter indícios de que não tem acusação. O ministro Toffoli soltou uma nota, uma nota realmente lamentável. Porque em vez de se estender na explicação da origem desse dinheiro, ele frisa, ele vai para o campo jurídico e diz o seguinte: não, a Polícia Federal não tem, não tem autoridade, né? Não se encontra autoridade na lei que permita à Polícia Federal solicitar o afastamento de um ministro. Não se fixou nisso. Depois ele tem umas explicações que ele dá, etc., da onde vem o dinheiro, tudo isso. Então, o PF pediu suspeição de ministro após achar conversas com banqueiro. Então, nós estamos nessa situação. É uma situação política grave, gravíssima. Até porque o Toffoli até agora omitiu esse tipo de relação.
Ele omitiu, no mínimo omitiu. Vazaram umas coisinhas, essa coisa do resort, não sei o que, a gente ficou achando que podia ser dele, ele deu festas para muitos convidados, ficou um mau cheiro no ar. Havia algo de podre no reino da Dinamarca. E aí, o que vai acontecer? Tem consequências políticas, né? Quais são as consequências políticas? Esse caso do Master está se alastrando de maneira muito grave. Ele está criando subcasos, não pelo tamanho, mas o fato são sublinhas, né? Aí você vai ver, puxa aqui a mulher do ministro, é advogada o Toffoli, voa no aviãozinho, o outro. É uma coisa que compromete a imagem do Supremo e compromete cada vez mais, o que é indesejável numa democracia. Bom, eu vou dar um veredito rápido. Não dá mais para o Toffoli continuar como relator desse processo. Ou ele se afasta, ou ele tem que ser afastado. Não dá para acreditar mais numa linha do que ele escreve, numa palavra que ele fala. Não dá mais. Não estou acusando o ministro Toffoli de nenhum crime. Não tem acusação, não existe suspeita, não tem prova, não tem indício. O fato é o seguinte: as ligações, que podem até ser legítimas, que ele tem com o Vorcaro e com o Banco Master, etc., todos etc., que estão em volta, indica o seguinte: ele não pode continuar. Não pode continuar. Não pode continuar. Ele tem que se afastar desse processo ou, atenção, ministro Fachin, ser afastado. Ser afastado. Se os senhores pegarem esse emaranhado de leis que existem no Brasil, vão encontrar um motivo para não afastá-lo. Eu acho que esse caminho é muito ruim. É muito ruim, porque ninguém é tão bobo a ponto de acreditar que, depois de tudo que a gente assistiu, o ministro continue comandando um processo desse tamanho. Bom, no meio de tudo isso, né, no meio não, em torno de tudo isso, se desenvolve uma enorme, gigantesca Operação Abafa. E por que a Operação Abafa tem chances de ter sucesso? Porque tem gente de todas as áreas políticas que poderiam ou estariam envolvidas. A gente vai vendo que há uma convergência. Então, tanto a oposição como a situação, na sua maioria, estariam interessados em apagar esse caso. Alguns com medo, porque o caso pode atingi-los, outros achando que a democracia brasileira pode ser atingida, então podemos ter riscos econômicos e tal, é melhor acabar com tudo isso e começar tudo de novo a partir de fatores para evitar fatos semelhantes que serão criados patrioticamente e tal. Mentira, porque isso eu já assisti 500 vezes na minha vida. Bom, tá aí colocada essa situação gravíssima, gravíssima, muito grave. Bom, vamos para mais notícias. Eu vou entrar na CNN. Fachin terá que decidir sobre permanência de Toffoli no caso Master.
Quer ver? Antes de voltar para o noticiário de hoje, eu vou mostrar as capas de alguns dos jornais menos votados, mais nichos conservadores, ideológicos, são bons jornais. Olha aqui o 247, que é um jornal mais à esquerda. Relatório da PF detalha ligações a Vorcaro, convites a festas e conversas sobre pagamentos envolvendo Toffoli. Toffoli admite ter recebido dinheiro de fundo de Vorcaro após venda de resort. Aí tem pedidos de suspeição do Banco Master são ilações, afirma Toffoli. Toffoli diz que PF não tem legitimidade para pedir sua suspeição. Caso Master, PF encontra conversas entre Vorcaro e Toffoli, encaminha material. Eles conversaram, hein? A faquinha. Então, esse é o 247, o jornal mais à esquerda, apoia o presidente Lula. Gazeta, um jornal mais à direita de oposição. Oposição fala em Toffolão e organiza a reação em CPI, impeachment e manifestações. Caso Master. Essa é a Gazeta do Povo, que é um jornal de Curitiba. Outro jornal mais à direita, mais conservador, bom, muito bom. Investigações da PF. Pagamentos são da venda de resort, alega Toffoli. Toffoli, relatório da PF, cita ligações com Vorcaro, convite e tratativas sobre Itaiaiá. Toffoli diz que PF não tem legitimidade para pedir a sua suspeição no caso Marca. Transparência Internacional. Toffoli precisa ser imediatamente afastado. Tá? Olha onde nós chegamos, hein, gente? Olha onde nós chegamos. Tá aí uma visão, deixa eu voltar para a CNN. Tem coisas interessantes, outras coisas interessantes. Tem a pesquisa, né, que a televisão deu, os jornais mostraram. Eu não vou poder dar a pesquisa inteira, eu tenho meia hora de programa inteiro. Uma pesquisa bem analisada vai engolir pelo menos uma grande parte desse. Na pesquisa, o que acontece? Tem um desequilíbrio que já vem vindo, né? A avaliação do Lula aí bate na trave, continua não subindo, está estagnada, né? Não é boa a visão a respeito do governo dele. Tem muitas análises a esse respeito e, de alguma maneira, os cronistas, os críticos, os analistas políticos estão achando que a candidatura do Flávio Bolsonaro, ontem eu chamei ele de Carlos, desculpe para os dois, o Flávio Bolsonaro, está aqui na Folha, se consolida como adversário de Lula, aponta a pesquisa Quest. Pesquisa Genial Quest mostra o senador Flávio Bolsonaro em segundo lugar, com folga na corrida presidencial, com percentagens que variam de 29% a 33%. Lula, do PT, segue líder nos cenários do primeiro turno, com intenções de voto entre 35% e 39%. O que as pessoas acham, o que os críticos acham, é que num segundo turno o Bolsonaro, né, Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, ou outro que ocupar o lugar, o melhor colocado em todos os cenários, o segundo colocado, é o Ratinho, mas está lá embaixo, é o Ratinho Júnior, governador do Paraná. Lembra que ele foi para o PSD, né, o Kassab reuniu todos os candidatos. O que se acha é o seguinte: a candidatura que for para o segundo turno com Lula vai
provavelmente reunir apoio de grande parte da extrema-direita e da direita. Então, cuide-se o Lula, né? Cuide-se o Lula. Ele está caindo num reduto inimaginável, né? Há meses atrás, a gente era inimaginável que ia aferir uma queda dele no Nordeste. Uma queda do Lula no Nordeste. Então, as eleições não estão decididas como acham alguns petistas. É isso. Tem uma história aqui, daquelas histórias tenebrosas. Aquela moça que no Canadá, numa pequena cidade, saiu atirando numa escola, matou, né, 9, 8 crianças. Antes, em casa, ela tinha 18 anos. Ela se matou na própria escola. Antes, ela matou a mãe e um irmão. Bom, realmente, a gente imagina... Ela teve problemas anteriores, a gente imagina que é uma pessoa que tinha... Uma pessoa doente, uma pessoa com um desequilíbrio mental. Não vou pisar em cima. Um problema, isso é uma pessoa doente, né? Uma pessoa doente. Operação mira grupo chinês ligado ao PCC. Olha onde a gente está chegando. Que movimentou 1 bilhão e 100 milhões. Líder do Comando Vermelho no Ceará morre em operação em São Paulo. Aí tem uma outra discussão. Fim da escala 6x1 afetaria a produtividade do Brasil e de pequenas empresas de CNI. É o seguinte, é justo? É justo comparar com outras economias do mundo? Não é. Outras economias têm as suas peculiaridades, né? São economias mais evoluídas, não têm os problemas de produtividade que tem o Brasil. O Brasil tem uma produtividade muito, muito baixa, né? E isso vai prejudicar a baixa produtividade que tem o Brasil. Eu vi várias reclamações de que os sucessivos governos não cuidam de buscar as razões dessa baixa produtividade e propor soluções. Essa história, o operário brasileiro é maravilhoso. Mentira! Tem uma baixíssima produtividade, né? E aí isso é compensado por não é totalmente compensado, mas dá uma compensação com um pouquinho mais de tempo de trabalho. Agora vamos recuar. Aí, não, nos Estados Unidos, né, são países de economias, produtividades diferentes. E aqui no Brasil, como o Lula é candidato, põe um Antolhos, né, e vai embora, acha que vai beneficiar, vem com essa conversa. Você que vai ser beneficiado é o seguinte, você pensa que foi beneficiado, porque como o país como um todo é prejudicado, você é tungado por outro lado. Você pensa que ganhou alguma coisa, mas isso se reflete nos preços, no emprego, tudo isso. Então, essa coisa do fim da escala 6x1 é uma medida demagógica e que perigosamente afeta a nossa economia. É isso. É muito bonito. Todo mundo quer trabalhar menos, ganhar mais, pagar menos imposto de renda, né? É tudo isso. Agora, está aqui, Paraná Pesquisas. Em São Paulo, Flávio, Tarcísio e Ratinho junto venceriam Lula no segundo turno. Que eu acabei de dizer para você. Se somar, né, não vão ser exatamente esses números, mas pode haver aí, não está resolvida a eleição.
O PT fica cantando vitória porque é bom, né? Olha aí como a campanha já começou. Opala velho e apoio a Tarcísio. Saiba o que Flávio falou a empresários. O Flávio voltou de viagem. Senador apresentou agenda econômica, negou o convite a Zema, disse que ele teria convidado Zema para ser vice dele, e disse ter relação complementar com o governador de São Paulo. E aí, em conversa com empresários nesta quarta-feira, o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, olha aí, eu vou dizer porque é meio folclórico o que ele disse, é chato repetir, assim, comparou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a um Opala velho. Por que comparou a um Opala velho? Porque não vai a lugar nenhum e bebe muito. Esse Opala velho, se comparar Lula a um carro, ele é aquele Opala velhão. Câmbio manual. Já foi bonito, mas hoje não te leva a lugar nenhum e ainda bebe pra caramba. A gasolina que o presidente Jair Bolsonaro deixou no tanque do Brasil, o Lula já bebeu. Ao falar de um eventual governo, o senador prometeu um tesouraço para reduzir a burocracia, despesas públicas e carga tributária, mas não detalhou quais os gastos ou impostos seriam cortados. Ele afirmou que programas sociais como Bolsa Família serão mantidos. Gente, esses caras acabam não cumprindo nada. Ninguém cumpre nada. Você já viu... E outra coisa, sabe aqueles programas? Você já viu alguém sentar, pegar os programas dos candidatos e comparar e dizer, esse programa é melhor, eu vou votar. Tudo mentira. Se você for fazer uma soma do custo das promessas, vai dar um orçamento 10 vezes maior que o orçamento americano. Flávio reforça apoio, Tarcísio promete alinhamento, Tarcísio parece que já resolveu. Nessa pesquisa, o Tarcísio não participou da pesquisa, já está sendo visto como candidato à sua própria sucessão em São Paulo, e a candidatura do Flávio, na qual poucos acreditavam, começa a se consolidar. Não porque ele é um grande senador, é um político, porque ele carrega, para o bem e para o mal, o sobrenome Bolsonaro. E o bolsonarista acaba votando nele, mesmo sem saber exatamente. Você sabe a biografia do Flávio? Quem sabe a biografia do Flávio? Pode ser um bom homem, mas não é um político assim, tem grandes feitos, grandes realizações. Tá, aquele piloto com a história das menininhas tal, foi demitido já, a gente já sabia da TAM. Pegaram outro caso sórdido desse tipo, a polícia está dando em cima. Avião com 55 passageiros fez pouso de emergência em praia na Somália e se quebrou. Olha a foto aqui. Dá para ver? Está aqui, ó. Então, Lula lidera cenários em primeiro turno contra nomes da direita. Flávio tem 55% de rejeição. Lula, rejeição. Os dois têm uma rejeição que, se for levada a sério, quer dizer, no fim, o que vai valer no primeiro turno é rejeição, pode ser até no segundo. Eles têm rejeição parecida, tem margem de erro. O Flávio tem 55, o Lula tem 54. Rejeição é fator primordial para uma eleição. Vamos ver quem tomou café conosco? Vamos ver quem tomou café conosco. Vicente Tadeu, Fabiana Gaete, Nelson Camargo, Leão Yorunaki, Adélia Paiva,
Sueli Farias, Júlio Peixoto, Suzana Brandão, Franz Vassek, meu diretor de jornalismo na Rede TV, grande jornalista de experiência internacional, está fora do circuito de jornalismo, provavelmente porque quer, porque é valioso na sua qualidade jornalística. Eu conheci ele no exercício do cargo da Rede TV, ele foi meu chefe, figuraço. Ari de Gregori Geraldino da Costa, Marco Andrade de Vila Velha, Espírito Santo, Henrique Fluge de Redenção, no Pará, José Vasco de Palma de Marioca, na Espanha. Mallorca ou Majorca? Palma de Majorca. De Majorca. Mallorca. Imagine Cássio, está muito conhecido. Antônio... Bebeu Cássio hoje? Água, né? Cássio não bebe. Antônio Furtado de Jaru, Rondônia. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Eu só quero dizer, esse episódio do Toffoli vai render. E eu quero dizer para você o seguinte: isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Bom dia.